Você já ouviu falar sobre o anjo Miguel? Provavelmente já. Na Bíblia, ele é aquele poderoso anjo que aparece lutando, batalhando contra Satanás. Pois bem, se eu dissesse para você que todas as evidências bíblicas apontam para algo que vai mudar completamente a sua perspectiva de quem realmente este anjo é. Então fica comigo até o final que nós vamos juntos raciocinar e entender quem é o anjo Miguel, conhecido como o arcanjo. Vamos lá, vamos aos fatos básicos que provavelmente você conhece. Miguel é chamado de arcanjo na Bíblia. E o que significa arcanjo? Significa o anjo principal, ou o líder, chefe dos anjos. É o que comanda tudo. Na Bíblia, como eu já disse, ele aparece lutando contra o próprio Satanás, mostra que é ele quem protege o povo de Deus e ele que comanda o exército de anjos celestiais. Só que aqui entra o primeiro detalhe. A Bíblia só menciona um arcanjo, que é esse chamado de Miguel. Não tem nenhum outro. Ele é o único. E isso já deveria fazer a gente pensar no seguinte: por que só tem um? E só um tem este título? Agora vamos às evidências bíblicas. Vamos onde nós encontramos este nome, Arcanjo Miguel. Primeira referência está no livro de Judas, versículo 9. Mas, quando Miguel, o arcanjo, teve um desacordo com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir um julgamento contra ele com insultos, mas disse: Jeová o censure. Então aqui falou Miguel, o arcanjo. Outra referência, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E rompeu uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Quem que é o dragão? O diabo. E o dragão e seus anjos batalharam. Quem são os anjos do dragão? Os demônios. Mas o ponto aqui é Miguel e os seus anjos, ou seja, ele como líder dos anjos. Agora, se você voltar lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que está de pé a favor do povo a que você pertence. E haverá um tempo de aflição como nunca houve, desde que começou a existir nação até aquele tempo. Até aqui tá bom. Então Miguel, o grande príncipe. Miguel, o arcanjo. Miguel, o líder dos exércitos celestiais. E Miguel, o grande príncipe. Agora vamos pensar juntos. Quem mais tem essas características? Quem mais que confronta Satanás de forma direta? Quem mais lidera os anjos? Quem mais defende o povo de Deus? Se você analisar o que a Bíblia fala sobre Jesus, ela justamente fala sobre isso. Jesus é o líder do exército celestial. Jesus é quem derrota Satanás de forma definitiva. Jesus é o salvador e defensor do povo de Deus. E Jesus tem autoridade sobre todos os anjos. Você quer ficar impressionado? Veja aqui o livro de 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Porque o próprio Senhor, aqui se refere a Jesus Cristo, descerá do céu com uma chamada de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em união com Cristo se levantarão primeiro. Jesus virá com voz de arcanjo. Peraí, se é Jesus que vai descer do céu, por que ele tem voz de arcanjo? Será então que ele é o arcanjo? Então a gente já está entendendo uma base aqui. Vamos raciocinar. Se Miguel é o único arcanjo mencionado na Bíblia, o líder de todos os anjos, aquele que luta contra Satanás, o defensor do povo de Deus, e por outro lado, Jesus é o líder do exército celestial, é também aquele que derrota Satanás, o salvador e defensor do povo de Deus, aquele que tem autoridade sobre todos os outros anjos, e como a gente acabou de ler, aquele que tem voz de arcanjo. Então não seria mais lógico nós entendermos e pensarmos que o arcanjo Miguel é Jesus? Eles são então a mesma pessoa em naturezas diferentes. Miguel sempre foi o anjo celestial de Deus. Porém, quando ele precisou vir à terra, ele foi nomeado por Jesus. E quando ele voltou para os céus depois de ter sido ressuscitado, voltou a usar o seu nome de anjo celestial ou arcanjo Miguel. Olha que coisa interessante. Mas e se você estiver pensando agora o seguinte: mas como Jesus pode ser um anjo? Bom, se você for analisar a Bíblia, ela vai te apontar que Jesus, ele ocupou diferentes posições e recebeu diferentes títulos ao longo de sua existência. Como, por exemplo, Miguel, servindo a Deus nos céus, como Jesus, humano, sendo Messias, enviado à terra, e como Cristo, aquele a quem Jeová ungiu e foi ressuscitado e tornado assim o Rei Celestial do Reino de Deus, o Rei estabelecido. É interessante que o nome Miguel significa quem é como
Deus. E Jesus demonstrou claramente que ele é como Deus também é. Amoroso, humilde, diversas qualidades maravilhosas. Embora a Bíblia não diga explicitamente que o arcanjo Miguel seja Jesus, mas quando a gente junta todas as evidências e todas essas peças, quando você observa que só existe um arcanjo, que quando você percebe que os dois fazem a mesma coisa de forma exata, quando você lê que Jesus virá com voz de arcanjo, tudo aponta para essa conclusão, de que o anjo Miguel é, de fato, o nome celestial de Jesus. O mesmo líder, o mesmo defensor, o mesmo guerreiro espiritual que protege e luta por cada um de nós. E aí, fez sentido para você? Você já tinha pensado nisso? Coloca aqui nos comentários a sua opinião.